Fala aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio, na realidade, o primeiro episódio do Pra Cima Podcast. E hoje a gente vai estar aqui entrevistando, pegando uma experiência com o nosso amigo Anderson, mais conhecido aí como Didil, né? Pela cidade, o pessoal pegou essa linha de chamar ele de Didil. Ele vai explicar pra gente também, é uma das perguntas que eu vou fazer pra ele aí, que a gente não sabe o porquê disso. Mas é conhecido como Didil na cidade. Ele foi de office boy, né, a vendedor, atendedor, no meio de atendimento de farmácia. Ele vai falar um pouquinho disso pra gente e chegou ao ponto que hoje ele é empreendedor, né? Empreendedor na área de informática, na área de atendimento com serviços também, focando em informática e também agora começando aí com a parte de shopping, está investindo num shopping aí na cidade, né? E a gente vai falar sobre isso também. E a gente vai aprender com um pouquinho do que ele tem para passar para a gente aí, que é muito aprendizado. Certo? Então, fala aí, meu amigo, um prazer ter você aí. Obrigado pela oportunidade de estar aprendendo com você. E eu queria aí estar começando da seguinte forma, perguntar para você por que você escolheu Quissamã para empreender, né? Depois você vai falar, possivelmente vai me dar um enredo aí porque você chegou a empreender, mas por que escolher Quissamã para empreender, considerando que é uma cidade aí hoje de 25, 26 mil habitantes, se eu não me engano. Na época que você começou a empreender, possivelmente ela tinha menos habitantes ainda. A maioria das pessoas talvez prefeririam empreender numa cidade maior, uma cidade vizinha. Por que você escolheu Quissamã para empreender? Passa um pouquinho disso pra gente, qual foi a sua opção, o que te levou a isso? Primeiramente, vou agradecer o convite de estar aqui, dar uma boa tarde a todos. E, assim, Quissamã eu sou nascido e criado aqui em Quissamã. Saí só um período na época da faculdade, morava fora. Eu gosto muito da cidade, tranquilidade, os amigos e questão de oportunidade, eu dou muito valor a isso. Não me vejo numa cidade grande, trânsito. Certo. Valorizo muito. Você pode acordar, fazer sua atividade física, levar o filho na escola e estar no trabalho, né, num espaço curto de tempo, que numa cidade maior você levaria 1 hora para chegar no trabalho. É verdade, na realidade, vou ser sincero para você, eu nunca tinha pensado nisso, você pensou a nível de criação de família, a nível de liberdade, na realidade, principalmente na época que você montou, ainda era bem mais tranquilo que hoje ainda tem uma paz considerável, mas era bem mais tranquilo, realmente é um dos motivos. Você não pensou na realidade no resultado financeiro, você pensou a longo prazo na questão da vivência aqui na cidade, né? O resultado financeiro ele é consequência, né, do trabalho. Na época eu acho que daqui a pouco vou acabar atropelando, né, Não, um mas pouco. fica à vontade. Mas foi uma oportunidade, né, em 2000, acredito que foi em 2005, se eu não me engano, foi lançado um projeto de internet gratuita na cidade. Então, tinha um sinal gratuito. Aqui antes era só internet de escada, não tinha banda larga, não tinha nada, e a prefeitura colocou esse sinal de internet. E as pessoas tinham que comprar esse kit de internet no mercado. Então, as coisas... A gente acompanhou isso, né? Então, a gente tinha concorrentes que já estavam estabelecidos, mas ao ver esse investimento em internet, eu vi que o mercado de TI, o mercado de informática na cidade iria crescer, né? Porque era um estímulo à demanda. Certo. E aí foi quando eu saí e resolvi investir aqui e montar minha empresa para poder... E a gente começou com isso. Entendi. Então, meio que começando Foi uma oportunidade, né? Meio que começando do início, então, agora, para o pessoal entender como você chegou a empreender. Conta um pouquinho para a gente aí, da noite para o dia, como que foi isso? Você sempre pensou como empreendedor? Quando que foi que deu um start, assim? Maia, eu comecei tal época, e depois teve um momento, sim, que eu comecei a pensar no empreendedorismo. Como foi isso? Se quiser contar um pedaço disso pra gente aí. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar cedo, né? Meu tio tinha uma loja de roupas e ele me chamou para ser um office boy, né? Eu trabalhava estudava de manhã
e trabalhava lá com ele na parte da tarde. E aí foi meu primeiro contato com o trabalho. Eu tinha 13 anos. E na época, até conto essa história, ele me colocou num curso de datilografia porque ele tinha comprado um computador, né, para eu poder digitar mais rápido, né, aquela máquina de escrever que tem gente que nem sabe o que é isso hoje. Tem gente que não vai saber o que é. E o Office Boy, ele foi substituído hoje pelo e-mail, né, pelo WhatsApp, pelo aplicativo. Então, a gente foi meu primeiro contato com o trabalho. Eu fui funcionário da Farmácia São Camilo, foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Nessa época aí era R$40 por semana, que a gente ganhava, era o salário da época. E eu tinha 16, fazia segundo grau, né, no Visconde. E eu estudava de manhã e trabalhava na farmácia de 2 da tarde a 10 da noite. Final horário de semana. Cruel. Era para cumprir as 8 horas diárias, né? Tinha um intervalo de lanche lá que era fornecido e a gente fazia isso e foi uma experiência extremamente marcante, né? Foi o primeiro emprego de carteira assinada. Eu fui porque a farmácia estava sendo automatizada, né? Então estava substituindo aquele caderno pelo computador. Então, foi o primeiro contato que eu tive com o sistema, controle de estoque. Então, eu participei de uma migração de sistema lá. E aí, eu tinha muita questão de problema de computador que eu resolvia por telefone com o técnico. Então, e nessa época eu não tinha tanto conhecimento, eu era usuário, né, do equipamento, mas eu não tinha computador em casa, né, então eu não fazia manutenção. E aí, numa das compras que teve lá de equipamento para substituir, né, na farmácia, eu já estava na faculdade, eu fiz ciência da computação na Cândido Mendes. E lá eu conheci um amigo que ele representava uma empresa, né? E essa empresa, ele vendia notebook. Na verdade, ele só passava o cliente, né? Ele indicava. Ele indicava, aí eu fiz essa compra lá nessa empresa, em Campos. E eles, a partir dessa compra, eu fiz esse contato. Então, ele ganhou a comissão, né, dessa indicação e eu fiquei com esse contato da empresa, onde eu comecei a vender computador em Quissamã, né, para essa empresa. Então, eu fazia essa venda, né, eu trabalhava na farmácia, estudava à noite e fazia as vendas aí, né, de computador, né? Foi quando eu comecei esse viés de empreendedorismo. Isso. Eu achei interessante esse comentário que você fez, porque a maioria das pessoas estão trabalhando hoje para alguém ou trabalhando numa empresa e não aproveita as pequenas oportunidades, né? Uma pequena oportunidade de pensar em empreender, você aproveitou ali, você estava trabalhando, né? Você viu alguém fornecendo para a farmácia e falou, opa, isso aqui pode ser uma oportunidade de eu depois estar fazendo o que o camarada está fazendo também e eu empreender, né? Acho que isso é bom. A gente estava batendo papo aqui anteriormente, né? Antes de começar, todo mundo tem um pouco de empreendedorismo na veia e pode usar isso até no próprio emprego, né? E usar como oportunidade também para uma próxima etapa, que foi o que você fez, né? E se tratando do início em si da conexão, como é que foi a dificuldade ou as divisões? Teve alguma estratégia? Como é que foi ali a formação da conexão informática na realidade ali? Então, a gente iniciou, né, na época eu saí trabalhava em Macaé, né, vim com a questão da venda de kits de internet, né, para usar na internet gratuita da prefeitura. E cada cidadão tinha que comprar o seu kit e não precisava pagar mensalidade. Então, esse foi o impulsionamento, né, da época do setor de tecnologia em Quissamã. E eu lembro até hoje, era 350 à vista ou 3 de 130. Eu lembro disso, Então, no cheque, né? E aí eu comecei, a primeira loja foi ali onde era a antiga Em Voga Surfware, que é em frente ao PSF do Centro. Sim. 2006 a gente mudou, né, para a galeria de Alci, que é aqui na frente do estúdio, né, 413. E no início, sem carro, meu pai me ajudou com a equipe dele, uma vez por semana o pessoal me ajudava a instalar a antena, né, que eu esbelto desse jeito, subir em telhado era meio difícil, né?
Mas a gente, nas primeiras, eu arrisquei, né? Mas, de repente, prejuízo no telhado. Um pouco. Né? Hoje acho que não dá pra gente mais não, né? Hoje não dá, não. E aí eu falei dos 3 de 130, que é o primeiro carro que eu comprei, né? Eu dei um monte de cheque de 130 para pessoa, de cliente, né? Passei lá. E aí, em 2006, a gente aqui na galeria, né, montou a loja de informática. Eu casei em 2007, e Paula veio com a bagagem de loja de papelaria. A gente montou uma papelaria junto, né, com a loja de informática no primeiro ano. No segundo ano a gente alugou uma outra loja na galeria para fazer informática de um lado, papelaria do outro. E chegou um momento que a gente teve 3 lojas alugadas. Entendi. Na galeria. E foi nessa época que a gente viu a necessidade de estar unificado e ir para um ponto maior. Na época que eu comentei no início da entrevista do Empretec, né? Uhum. Foi a virada de chave de colocar tudo num lugar só e dar a solução completa para o cliente. Entendi. Tudo, na realidade, por trás de todo o crescimento sempre tem uma esposa ajudando, né? Se não for a família ali dando aquele suporte, no caso se eu for mais específico, até na loja, né? É difícil de a gente sozinho, emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, dominar tudo sozinho. Poxa, mais legal, fiquei bastante feliz em aprender isso tudo aí com você aí nesse andamento aí da loja. No caso dela, ela trabalha junto, né? A gente trabalha junto desde 2007, né? E isso aí a gente vai agregando, né? É difícil separar, né? Quando chega em casa, e você virar a chave. Tá aí uma pergunta que muita gente tem dificuldade. Consegue trabalhar junto, marido e mulher? Não dá aquele atrito? Cara, tem que ser setores diferentes? Como é que é? Rapaz, é difícil, né? É difícil. É uma batalha. Mas a gente conseguiu, né? Tem conflito, né? Mas a gente vai se acertando. Cada um vai para uma linha para ter uma autonomia, né? Um olha do outro, mas... são temperos diferentes, mas todo mundo quer fazer a saladinha direitinho, vai fazer funcionar. Só não tem aquele papo em casa, né? Quando você trabalha em ambiente diferente, né? Para poder... Não pode, né? Falar, aí que é coisa. Tá certo. Mas aí a gente teve uma referência também que eu tive aí de empreendedor. Foi o meu sogro, que está no ramo, né, tem a papelaria lá, trabalha com aviamento, com tecido, e está aí no ramo há quase 30 anos. Para mim. Seu sogro é quem? Meu sogro é Paulo, ele é de São Fidélis. São Fidélis, a loja dele lá Engraçado, a gente tem sempre um parente que a gente se dá uma espelhada, né? Eu, na época, eu via meu primo, ele tem idade para ser meu pai, mas é meu primo, ele montou uma loja em Nova Iguaçu, mas ele era camelô. Eu via ele para o Paraguai comprar as coisas, né? Ele chegava com aqueles minigame na época, não sei se você lembra disso, um monte de minigame, brick game, aí vendia nos camelô, e eu vi ele chegando com aquilo na casa que era do lado da minha casa, chegava com aqueles monte de bolsa, depois vendia no camelô de Nova Iguaçu ali, e eu falei, caramba, cara, que cara trabalhador, uma hora eu vou... Aí ele fez o quê? Ele tinha um Corcel, lembro como hoje, tinha um Corcel 1 dourado, olha só, um Corcel 1 dourado, vendeu o Corcel 1 e montou a loja de máquina de costura, parou com o camelô. Rapaz, o cara hoje, ele é dono de, acho que 4 lojas da Singer, em Nova Iguaçu. Bombou, ele vem cara. Filho do seu João José Pereira, que faleceu há pouco tempo. O seu João José é um homem mais velho que Samuel, 103 anos, que morreu em frente à civil. Então, ele é irmão de Amaro do Osso, irmão de Dengo, que foi meu patrão. E ele cresceu muito, cara. Tem um sítiozinho na Penha também. Acho que até comentei com... Não foi com... Ele precisou de um serviço. Eu até tinha te indicado, não sei se ele foi lá ver. E aí você despertou a partir daí, então, para o empreendedorismo e começou a pensar nessa área. Comecei a pensar nessa área, mas aí as condições, né, ainda não eram favoráveis, né? Então, eu saí da farmácia, na época, eu consegui um estágio no Banco do Brasil, aí eu fiz um ano de estágio no banco, aprendi muito sobre a parte de... Eu atendi as empresas aqui em Quissamã, então eu que ia lá na empresa, instalava o gerenciador financeiro e ensinava a acessar o site do banco, né? Nessa época da faculdade, né? Então eu saía do banco, ia para a faculdade e voltava.
Quando eu consegui um emprego em Macaé, né, eu fui fazer uma entrevista, eu comecei a ganhar um valor um pouco melhor. Entrei, né, como auxiliar administrativo. Nessa época era só para cobrir despesa mesmo. Aí nessa época foi um período assim, bem marcante, porque eu morava em Quissamã, trabalhava em Macaé e fazia faculdade em Campos. Então eu acordava, ia para Macaé de um ônibus, pegava de um ônibus de Macaé para Campos e depois pegava de Campos para Quissamã, no ônibus da faculdade lá, saindo à noite. Até eu conseguir uma promoção lá, né, de assistente, e aí eu consegui ir morar com um amigo em Campos. Aí eu matei uma viagem dessa aí. E aí com essa ida, né, tinha um emprego que eu ganhava um pouco melhor, eu comecei ao invés de eu vender para a empresa lá de Campos, eu comecei a comprar as peças e eu montar os computadores. Então, eu vendia, né, e como eu tinha o contato, as pessoas sabiam que eu vendia, então volta e meia pintava uma oportunidade e eu vendia. Mais uma vez aproveitando a oportunidade. Aí eu comecei a comprar os equipamentos, eu montar e entregar para os clientes. Muito top. E eu vi aqui também que, né, a gente tem acompanhado aí, você também é um franqueado, né, da Prepara Cursos, né? E assim, por que você optou para ir para outro viés, né? Que no caso Prepara Cursos já não tem muito a ver com a área de informática, apesar que tem, porque acho que ensina cursos novamente de informática, né? Mas o que te despertou para a franquia, para trabalhar, para ir para esse lado como franqueado? E se você puder dar uma pauta para a gente, é muito difícil o trâmite para você fazer parte, ser um franqueado hoje em dia? A Prepara é engraçado que em 2010 eu assistindo Pequenas Empresas Grandes Negócios e apareceu lá a Prepara. E aí eu achei interessante, achei que a metodologia o curso é individual, o aluno ele vai no ritmo dele, não precisa formar turma, você faz a matrícula hoje e já pode começar a estudar amanhã. Então, e a gama de cursos muito grande. Então, eu achei muito interessante aquilo, a matéria. Fui visitar uma unidade em Campinas, não tinha unidade no Rio na época. E aí eu voltei dessa visita, olhei lá a estrutura, vi, levantei custo. Só que aí quando eu voltei, eu fiz o Empretec na época, né, um curso, uma imersão do Sebrae. E nessa imersão, depois dessa imersão, eu resolvi investir na loja e deixei a Prepara de lado. Né, fiz um stand-by. E aí foi nessa hora que eu mudei, a conexão estava na galeria, eu fui para a loja que a gente está hoje, unificou, né, papelaria, informática, serviços, tudo no mesmo ambiente. E em 2012, numa ida ao Rio, na volta eu parei em Rio Bonito. Né? Tava com fome, parei em Rio Bonito e quando eu olhei, assim, Prepara. Eu falei, é aquela mesma Prepara que eu vi lá em 2010 e quando aí acessei o site, né? Cheguei em casa, né? Curioso, acessei o site. A Prepara já tinha 300 unidades no Brasil, tinha estourado. E aí eu falei, de repente é a hora de aproveitar mais uma oportunidade. De olhar, porque tinham muitos clientes da loja que perguntavam, por que você não monta um curso? Né? E a gente, para montar um curso do zero, é difícil. E aí eu achei a Prepara um bom negócio na época. Aí fiz o contato novamente, olhei a COF, né, que é a oferta de franquia. Ali você tem os dados da franquia, quanto que você vai precisar de fazer de investimento, qual a estimativa de retorno. E ali é um documento que eles disponibilizam para você se orientar, né? E ver se aquele... Tem um norte, né? Tem um norte, é isso aí. Então, não tem
tanta dificuldade, não. Entendi. Você vê que você falou algo interessante, né? Quando você conheceu a Prepara e viu pela primeira vez, estava iniciando, né? Não fez muita fé naquilo ali, vamos botar assim. E não adianta, né? Tudo que a pessoa insiste naquilo e se dedica, né? Possivelmente o grupo da Prepara se dedicou, assim como você se dedicou ali na conexão, se dedicou nas outras partes, não adianta, tudo vai trazer um resultado, tudo é persistência, né? Sim, e a franquia, ela agregou muito para a loja, porque eles já têm, além da metodologia de ensino, vem toda uma bagagem de gestão, que aí você começa olhando ticket médio, evasão, inadimplência. Entendi. E aí você começa a olhar para os indicadores de forma diferente. E aí se eu posso olhar o indicador do curso aqui, que a Prepara andou, eu posso olhar para a loja de uma forma diferente. Aí vamos ver como que está isso na loja, né? Vamos ver esse indicador aqui. Então, vai agregando. Verdade. Aí eu queria, normalmente as pessoas nessa fase de empreender, de dar uma mudança de rota, normalmente se inspira em alguém ou acompanha alguém. Você tinha alguma inspiração? Eu vi aqui que você falou que participou de uma imersão, né? Eu achei interessante também isso, porque até anotei, porque tem gente que não dá valor a essas imersões, essas reuniões, essas palestras, e isso, né, eu falo por experiência própria, né? Ontem mesmo eu estava até envolvido numa reunião de palestra sobre empreendedorismo e todo viés, e isso soma. Não adianta, a mínima reunião que você faz, uma mínima coisa que você escuta de alguém que tem experiência, você cresce com aquilo, né? E quando você me falou sobre isso, eu pensei, será que ele tem algum destaque de alguém que você ouviu, ou tem uma inspiração, que alguém que você usou como exemplo para empreender, ou te ensinou alguma coisa de diferente, ou não, você foi na tua linha mesmo, eu quero fazer, não teve um espelho para isso? Não, eu acho que são somas de experiências, né? A gente vai... Comigo eu não tive uma pessoa exata que eu olhei, né, e me inspirei, mas acho que é uma soma de contatos que eu fiz quando eu fui buscar um sistema, né, para atender uma demanda dos clientes aqui, que é um sistema de gestão, emissão de nota fiscal, controle de estoque. E aí eu tive que foi logo no início, quando as pessoas tinham talão, tiravam nota na manual, e o governo exigiu a questão da nota eletrônica. Verdade. O cupom fiscal na época. Então tinha um cupom fiscal. E aí eu fui em busca de um sistema para atender, né? Porque na época a gente só atendia com hardware, só atendia com o computador e a impressora fiscal, não vendia o sistema. Mas aí o sistema demorava a atender, a empresa, por mais que fosse grande, era aquele contato só por telefone. Verdade. E a gente que é do interior, a gente gosta do pessoal. Olho no olho, pessoal. Então eu fui atrás no sistema, e nessa época meus primeiros clientes foram Kleber da IK, Gilmara, né, G de Souza, Decora Lá, Gil do material de construção. Então foram empreendedores, né, que a gente tem aqui local, Ítalo aqui, então que são empreendedores locais que a gente vai trocando experiências, né, e vai absorvendo, né. Então eu lembro até que uma das primeiras lojas que eu entrei em Quissamã, que eu falei assim, cara, eu tô igual na loja de shopping, né? Que foi quando na IK nova aqui da Rua do Comércio. Sim. Então acho que foi referência para mim quando eu montei a loja lá, eu falei, não, cara, que eu tenho que chamar um arquiteta, fazer um negócio legal aqui, porque os clientes merecem, a cidade merece, né? Fazer uma coisa diferente. E a gente vê que a cidade tem várias lojas hoje que atendem, né, nesse sentido. Isso é uma avaliação espetacular. Você falou algo também que pouca gente presta atenção. Eu quero empreender, ou eu quero me envolver em algo. As pessoas não entendem que o foco principal é se basear na dor
de alguém, né? Da dificuldade que alguém está tendo. Você me falou, no trâmite do papel para o eletrônico, eu vi a necessidade de ter isso na cidade, né? E eu trabalhei isso para fornecer isso para os clientes. Isso é bom, né? A pessoa que quer começar a empreender em algo ou num projeto novo dentro do empreendimento, tentar identificar a dor do cliente, porque isso faz o crescimento e faz evoluir, né, o empreendimento. Empreender e família, cara, como é que você consegue conciliar isso? Eu falo por mim, porque a gente dorme pensando na empresa, né? Dorme pensando em um projeto novo e às vezes a gente trabalha sábado e domingo, talvez não com uma loja aberta, mas preparando um novo projeto. Você consegue conciliar isso? Como é que é isso? Você tem filhos também, né? Já vi que esses dias eu vi você brincando com as crianças na praça lá, passeando com sua esposa. Então, a gente, por estar em cidade pequena, tem essa vantagem, né? De conhecer quase todo mundo. E como é que você concilia isso? Cara, para isso tem Dona Paula lá em casa, né? E ela que segura o meu pé, né? O que aconteceu? Até o nascimento do Thales, o meu primeiro filho, eu virava à noite trabalhando. Então não tinha hora para parar, acumulava equipamento na loja, virava à noite, fazia lá um serão para acabar com a fila de computador para poder entregar tudo no outro dia. Então não tinha hora para parar. Teve uma época que eu dei aula no Cenecista também, acho que eu não falei isso previamente, fui professor do curso técnico de informática lá. Então, a partir do momento que nasceu o Thales, então aquilo tudo ali, ela botou meu pé no chão e falou, fechou a loja, né? Tem que ter família. Tem que estar em casa, né? E aí a gente vai se policiando, foi a hora que eu comecei a me organizar, contratar mais pessoas, né? E aí eu comecei a olhar mais para, que a gente tem que viver também. Então a gente abre mão, de repente, de um resultado, mas contrata mais pessoas, atende bem, né, sem abrir mão do lazer, da vida em família. A nossa mente não desliga. É verdade. Eu saí da loja, eu vou dormir, estou pensando, né? Tem algum problema, ou teve aquele insight, né? Eu pego o celular, anota. Exatamente. Mas desse jeito. Se um cliente ligar, né? A gente dá um recurso, mas tem aquele compromisso de estar em casa. E né? o maior investimento hoje, a base de tudo é a família, não tem jeito, né? Eu também custei a aprender isso. A gente com aquela coisa de querer resolver, de querer, né, crescer, a gente esquece um pouco que também tem que separar as coisas. Realmente. Aí veio a segunda filha, ela tem a Lara, e tem dever de casa, tem que estudar junto, então tem essa é a parte mais difícil para mim. O momento, né, tem um momento para tudo, né? E administrar isso, eu acho que é a grande dificuldade de todo empreendedor. Verdade. Mas é importante você ter tempo para você, para sua família. E é isso essencial. que a gente vai buscando. É isso aí. E agora, Didil, por que saiu desse nome Didil? Isso aí eu não sei mesmo, não te perguntei, mas me gerou curiosidade. Por quê? Da onde saiu o Didil? Qual a idade que apareceu esse nome? Se eu te falar que até meus 17 anos, se alguém passasse na rua e chamasse Anderson, eu não olhava. É mesmo? Porque Didil foi antes de eu nascer. Porque foi uma tia Lu que deu o apelido para não me chamarem de Andinho. Entendi. Aí veio a família toda chamando de Didil. Foi para recusar o diminutivo, botaram o Didil. Colocaram o Didil. Aí ficou, né? A família toda, os amigos. Fui para a faculdade, começou antes, quando descobriu o Didil, ficou Didil. Então, tem gente que... posso te chamar? Ou quer corrigir? Anderson? Não, eu não esquento. Tá tudo certo. Legal, e eu fiquei sabendo agora, sempre conheci você como Didil também, mas não sabia o porquê. Foi para evitar um diminutivo, para evitar um Andinho. E tá aí, foi um papo ótimo, queria te agradecer mesmo, aprendemos muito, creio que todo mundo que está assistindo aí aprendeu muito com sua rota de vida, sua rota de empreendedorismo, de trabalho.
Queria te convidar mais vezes, da próxima vez, se você quiser vir trazer mais conteúdo pra gente, né? Tá montando aí, não sei se a gente falou muito sobre isso, mas você tá fechando agora um shopping, não é isso? Fala um pouquinho sobre isso pra gente, para finalizar. Então, é um projeto que eu tenho sócios, né? E a gente olhou assim, acho que é uma demanda que toda cidade que está crescendo, né? Ela necessita, né? Sim, então, sim. A gente vê que a gente precisa de um ambiente com uma praça de alimentação, com lojas, né, que atendam todos, né? Então lojas assim de 20 a 160 metros quadrados, salas comerciais. Então a gente está investindo aí num projeto bacana para a cidade que vai acrescentar e muito aí. Eu acredito nisso. Quando eu vi ali Shopping Freguesia, eu confesso que me gerou uma alegria, né? Porque a gente espera que uma cidade nessa bonita como a nossa, que é uma cidade top, eu também gosto muito de Samã, né? Tô aqui desde os 12 anos de idade, nasci aqui, fui pro Rio de Janeiro e voltei aos 11, aliás, né? E tô desde então aqui. E eu amo também essa cidade. A gente esperava que uma hora pudesse alguém ter essa ideia e tá fazendo essa coisa fluir aí, que é o que está acontecendo. Então, poxa, muito feliz mesmo, aprendi muito com você aqui, com tudo que você falou. Espero que você tenha gostado de estar junto da gente. Com certeza. Tá? E é o primeiro episódio aí do nosso Pra Cima Podcast, né? Estamos aqui no estúdio da Cosmos, fazendo esse trabalho aí, esperando que some para você que gostou do nosso conteúdo aí, se puder aí no nosso canal do YouTube aí, curtir, se inscreve, compartilha aí com alguém que você acha que pode aprender alguma coisa com isso tudo que foi falado aqui. Tá ok? Se você quiser botar no Stories aí, a gente vai tentar repostar aí o máximo de postagem possível. E ficamos aí ligados para o próximo episódio. Já tem marcado aí na próxima semana, né? O próximo episódio com outra pessoa que também vai somar muito aí para o nosso aprendizado. Então fica ligado aí nas nossas redes sociais. Didi, obrigado mesmo. Valeu. E vamos marcar para as próximas. Tá certo. Valeu. Falou.